Fala galera, eu sou o Giovanni Piatti. Hoje eu vou falar sobre o novo álbum do Greta Van Fleet, The Battle at Gardens Gate. A banda já vinha trabalhando nele desde 2019, logo depois do lançamento do álbum anterior. Ele foi lançado agora no último dia 16 de abril e tem produção do Greg Kurstin, o mesmo produtor também que trabalhou com Foo Fighters agora no último disco, e que, apesar de ser conhecido principalmente por ser um produtor de pop, ele vem fazendo alguns trabalhos com bandas de rock, principalmente agora nos últimos anos. Uma coisa que os fãs já vinham se perguntando há algum tempo é sobre a famosa comparação com o Led Zeppelin. Quem conhece a banda sabe que, principalmente no primeiro álbum, o EP From the Fires, eles tinham uma sonoridade muito parecida com o Led Zeppelin, o que tanto agradou como desagradou bastante gente também. E ficou claro no álbum anterior que eles tentaram buscar uma sonoridade mais própria e se distanciar um pouco dessa coisa do Led Zeppelin. No caso do disco que eles acabaram de lançar, eu diria que a influência é muito forte, tem ainda muita semelhança com o Led Zeppelin, mas tem alguns pontos que dá pra gente pensar sobre isso. Primeiro que no início da banda, a maioria dessas comparações com o Led Zeppelin eram feitas em relação justamente aos primeiros álbuns do Led Zeppelin. E eu acho muito interessante que agora no terceiro álbum do Greta, eles já estão puxando para uma sonoridade assim muito mais próxima dos últimos álbuns do Led Zeppelin. Então tem assim alguma coisa meio physical graffiti e coisas nesse estilo, o que eu pessoalmente acho muito bom. E além dessa influência muito forte do Led Zeppelin, eles têm também uma influência geral dos anos 60 e 70, principalmente anos 70. Eu acho que durante a audição do álbum dá para perceber ali elementos de várias bandas, inclusive muitas bandas de progressivo, já que dessa vez eles tentaram fazer uma sonoridade bem mais épica do que nos álbuns anteriores, principalmente se comparado com o primeiro álbum. Então eles investiram bastante em corais e teclados, orquestrações e sonoridades do tipo. A primeira faixa, Hit Above, é uma música que começa já com uma introdução de órgão que pessoalmente me lembrou um pouco Your Time Is Gonna Come, do Led Zeppelin, mas com exceção dessa abertura, eu não acho que o resto da música seja tão parecido. Na minha opinião, a grande semelhança aqui ela está mais relacionada aos timbres e à sonoridade dos instrumentos em geral, a forma que foi produzido o álbum, do que de fato com a música em si. No geral, é algo que me agradou bastante. A faixa seguinte, My Way Soon, não é algo assim que me chamou atenção especialmente no álbum, apesar de ser uma música muito boa, mas eu achei interessante porque especificamente o solo de guitarra dessa faixa tem um estilo muito próximo do Jimmy Page. Então, já chegando nesse momento do disco, eu acho que dá para perceber que essa coisa do Led Zeppelin, ela vai estar nos detalhes, né? Então vai ter algo aqui, uma outra referência ali, mas não é algo assim tão escancarado quanto costumava ser. Uma outra música que me chamou a atenção foi Tears of Rain. É uma música que tem uma coisa mais medieval ali, algo do tipo, me agradou bastante. E segundo entrevistas da própria banda, eles deram a entender que essa música foi de alguma maneira inspirada na visita deles aqui no Brasil, algo em relação à pobreza nas favelas e coisa do tipo. Outra música que eu achei muito legal também foi Light My Love. Ela é uma balada, tem piano, tem violão, é uma música realmente mais trabalhada e apesar de não ser assim uma coisa extremamente clara, em alguns momentos ela me lembrou um pouco músicas do Elton John e também do Badfinger. Aliás, eu acho que o Badfinger, pelo menos
foi a minha percepção. É uma banda que o Greta se inspirou bastante nesse álbum, não só nessa música, mas em várias outras. Dá para perceber alguma semelhança também com a sonoridade deles. Agora, falando aqui sobre o que foi a minha música preferida do álbum, talvez até a minha música preferida de todas que o Greta Van Fleet já gravou até hoje, chama Caravel. É uma música que já começa com um destaque bem maior na guitarra do que todas as outras músicas anteriores. Aliás, eu não acho que a guitarra foi um instrumento de destaque nesse álbum, com exceção dessa música e da próxima. Ela tem uma sequência de notas ali que sai bastante do padrão, é algo bem diferente e inclusive me lembrou também várias coisas do Rush, principalmente aquelas músicas assim tipo A Passage to Bangkok ou Bastille Day e outras coisas dessa época. Na sequência a gente tem The Barbarians, é outra música também muito legal, assim como a anterior tem um destaque mais forte para a guitarra também. Ela começa com um solo ali usando o wah-wah, que até então eu não lembro de ter escutado muito nas músicas do Greta, o que acabou ficando bem legal. Seguindo aqui, já chegando quase no final do álbum, a gente tem Trip the Light Fantastic. É outra música que me lembrou também os primeiros anos ali do Rush, principalmente a primeira metade dos anos 70. Eu acho que tem uma cara assim de Farewell to Kings ou Carrots of Steel. Esses álbuns aí do começo da carreira deles, achei muito legal. Em resumo, apesar de algumas ressalvas aqui que eu tenho sobre o álbum, eu achei que foi um ótimo lançamento. Eu penso que não faz sentido rebaixarem a banda por conta dessa semelhança com o Led Zeppelin, já que praticamente todas as bandas têm influências fortes de alguma coisa, inclusive o próprio Led Zeppelin fez muitos plágios de clássicos antigos do blues, então realmente não faz sentido, principalmente se a gente pensar que, de qualquer forma, o Led Zeppelin não existe mais, eles não estão mais fazendo música, então eu acho que não tem mal nenhum em a gente ter uma banda nova que esteja fazendo esse tipo de som, sabe? Se não fossem eles, não teria ninguém fazendo, então realmente, do meu ponto de vista, não faz sentido rebaixar a banda por conta disso. E em relação às ressalvas sobre o álbum, eu vi em alguma entrevista da banda eles comentando que no álbum anterior eles tiveram uma certa evolução forçada, de certa forma, já que foi um álbum com uma sonoridade muito mais madura do que o primeiro, o From the Fires, e eu sinto que dessa vez, com o Battle at the Garden's Gate, houve uma evolução ainda maior, só que apesar de toda a qualidade do disco, eu acho que talvez não fosse o momento para um passo tão grande. Eu entendo que eles seguiram de certa forma o mesmo caminho do Led Zeppelin, né? Eu comentei sobre a semelhança na discografia, mas a gente tem que pensar que o Led Zeppelin, na verdade, teve mais de 10 anos de duração, sendo que o primeiro álbum do Greta, se eu não me engano, está com 4 anos. Então, eu acho que talvez se eles tivessem deixado toda essa grandiosidade, essa coisa de épico que eu já comentei, para o próximo disco ou para um disco seguinte, teria sido interessante. Poderia ter rolado uma evolução um pouco mais natural entre os álbuns e eu acho que provavelmente ficaria algo melhor. De qualquer forma, eu gostei muito do álbum, acho que isso não estraga de maneira alguma. Com certeza é uma audição um pouco mais densa, não é algo que vai te pegar de primeira, pelo menos não aconteceu comigo. Eu cheguei a ouvir o álbum já umas 3 ou 4 vezes e gostei bastante. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse álbum. Até a próxima, valeu!